Você por acaso sabia que existe uma grande cidade construída para milhões de pessoas, mas que permanece praticamente vazia? E que os Estados Unidos praticamente jogou fora 17 bilhões de dólares em um mega projeto que nunca foi utilizado e continua completamente inútil até hoje? Então seja muito bem-vindo ao canal Projeção Mundial. Por hoje conheceremos juntos os megaprojetos mais inúteis do mundo. Mas antes de continuar, que tal deixar seu like e se inscrever no canal? Seria ótimo ter você sempre aqui. Número 5. Interstate H3, no Havaí. Vamos começar com uma estrada de tirar o fôlego no estado Aloha, no Havaí. A Interestadual H3, possui 26 quilômetros de extensão e passa por uma das paisagens mais lindas e impressionantes de todo o mundo. É realmente tão deslumbrante que antes de ser construída, havia preocupações genuínas de que motoristas parassem o carro e criassem riscos no trânsito. No entanto, a rodovia é tão controversa quanto bonita. A primeira vez que se pensou em construí-la foi em 1960, considerando que seria uma estrutura de defesa, já que a rodovia conectaria a base naval de Pearl Harbor, no lado sul, à estação aérea do Corpo de Fuzileiros Navais, na costa leste. O anúncio de sua construção foi imediatamente recebido com muita resistência de grupos ambientais e dos nativos havaianos, que estavam preocupados com a imensa urbanização que o projeto poderia trazer. As leis ambientais da época e uma mudança de rota para proteger os vales circundantes adiaram os planos por tempo indeterminado. Mas, 26 anos depois, os obstáculos ambientais foram resolvidos quando o Congresso isentou o projeto das leis ambientais e liberou as permissões para a construção finalmente começar em 1989. A rodovia foi finalmente inaugurada em 1997, quase 37 anos depois de ter sido originalmente proposta no seu projeto inicial. A Interestadual H3 é frequentemente considerada uma maravilha da engenharia devido ao terreno difícil em que foi construída e às tecnologias avançadas utilizadas em sua construção. Além dos inúmeros túneis de alta tecnologia, a rodovia passa quase exclusivamente sobre viadutos para proteger o meio ambiente local dos vales abaixo. Depois de décadas de atrasos, mudanças de rota e tecnologias mais caras, no relatório final foi apontado que esse megaprojeto foi concluído com um orçamento 5 vezes mais alto que o orçamento estimado. O custo total de construção foi de 1,3 bilhão de dólares. O custo por quilômetro mais caro do mundo, cerca de 50 milhões de dólares por cada quilômetro. Apesar do enorme orçamento, esta bela rodovia não é útil para todos. Críticos acreditam que é uma estrada para lugar nenhum, o que torna as considerações de defesa dos anos 60 ainda mais relevantes, pois a rodovia não tem uma rota direta para o centro de Honolulu. E também tem a questão dos havaianos nativos, pois em sua maioria se recusam a usar H3 até hoje. Eles a consideram amaldiçoada, já que muitos locais culturais religiosamente significativos foram destruídos durante sua construção. A rodovia Interestadual H3 é certamente uma conquista no que diz respeito a megaprojetos. No entanto, para certos grupos nativos, ela continua sendo inútil. Pelo menos, não está completamente abandonada, como o próximo projeto em nossa lista. Número 4. Aeroporto Central de Ciudad Real, Espanha. Todos nós sabemos que a Espanha é um dos principais destinos turísticos na Europa, e isso foi algo fundamental para a ideia de construção do Aeroporto Central de Ciudad Real. Foi cogitado como destino ideal para turistas de férias dentro da Espanha, bem como para visitantes internacionais. A visão para este novo aeroporto era torná-lo uma alternativa ao já superlotado aeroporto principal em Madrid. O novo aeroporto possuía uma das 5 pistas mais longas da Europa e poderia atender 2 milhões de passageiros por ano. Isso é um número relativamente baixo em comparação com a capacidade de passageiros de 70 milhões de Madrid. No entanto, os planos de expansão já estavam em andamento para aumentar a capacidade para 100 milhões por ano.
Então, quando finalmente entrou em operação em 2009, o gasto de 1,3 bilhão de dólares parecia ter sido justificado. No entanto, todos esses planos chegaram a uma parada brusca em 2012, quando a empresa por trás do projeto acabou abrindo falência. Os problemas começaram com a localização do projeto. Embora fosse chamado de Aeroporto Central, ele não era central de forma alguma, pois estava localizado a 200 quilômetros de Madrid. Isso agravou os problemas, já que a maioria dos passageiros evitava viajar por horas para chegar ao local remoto, e a maioria das grandes companhias aéreas preferia realizar operações de voo a partir da própria capital. Assim que o aeroporto recém-construído foi inaugurado, os responsáveis rapidamente reduziram os voos para apenas uma companhia aérea de pequeno porte logo no seu primeiro ano. Sem companhias aéreas importantes para atrair passageiros, o aeroporto acumulou uma dívida de 350 milhões de dólares até 2012. Não surpreendentemente, foi colocado em administração judicial e leiloado em 2013. Em 2014, o aeroporto ficou até famoso como uma locação abandonada pelo popular programa de TV britânico Top Gear. Depois que várias tentativas fracassaram, incluindo uma oferta ridícula de 12 mil dólares, o aeroporto foi finalmente vendido para novos proprietários em 2019. Durante a pandemia, com empresas falindo e lucros diminuindo, o aeroporto de Ciudad Real ganhou uma nova chance. Com pouca esperança de retorno de passageiros, os novos proprietários reinventaram o aeroporto como um lar para aviões parados, devido ao clima seco, pista longa e espaçosa. Em agosto de 2020, havia 65 aviões guardados no aeroporto, com expansões em andamento para fornecer uma instalação de armazenamento para mais de 300 aeronaves. Essa nova abordagem de armazenamento deu ao aeroporto uma oportunidade de negócio muito interessante. No entanto, todos os aviões armazenados eventualmente desaparecerão quando a pandemia finalmente acabar e o retorno das operações normais de voo continuar sendo uma incógnita. Este megaprojeto bilionário permanece efetivamente inútil para passageiros ao redor do mundo. Em terceiro lugar, Forest City, Malásia. E agora, em seguida, em nossa lista, está uma cidade verde, futurista e inteligente que vai surgir em terras recuperadas em 4 ilhas artificiais e será construída em torno de um ecossistema florestal totalmente artificial. A localização da Forest City é um atrativo a mais para investidores que visam lucrar com sua proximidade com a cidade independente de Cingapura. Cingapura tem o segundo porto mais movimentado do mundo e uma economia bem próspera. Os desenvolvedores já ligaram a Forest City a Cingapura por meio da segunda ponte de conexão, encurtando a distância entre as cidades para apenas 20 minutos. A Forest City também terá sua própria instalação aduaneira, permitindo que os residentes possam se locomover livremente para Cingapura e vice-versa. O design é anunciado para incorporar muitas inovações verdes. A Forest City terá edifícios com coberturas totalmente verdes e jardins verticais, proporcionando uma experiência de selva. As ruas da cidade terão um design de múltiplas camadas, com a camada inferior para tráfego e estacionamento, enquanto a camada superior terá parques, instalações esportivas e centros de transporte. A cidade será alimentada exclusivamente com energia renovável e será concluída até 2035, com o custo estimado de 100 bilhões de dólares. Uma das 4 ilhas que foi utilizada para esse megaprojeto está próxima da conclusão, com 50 prédios de apartamentos, campos de golfe, piscinas e praias a bordo. No entanto, nem tudo são flores para esse projeto altamente ambicioso. Muitos obstáculos econômicos e políticos já estão prejudicando seu progresso. O projeto está sendo financiado principalmente pela China, e os residentes chineses praticamente tiveram passe livre para a cidade nos primeiros anos de sua construção. Como consequência, investidores chineses ricos que não podiam arcar com os preços exorbitantes de apartamentos em seu próprio país correram para a cidade florestal.
Em 2019, 80% dos proprietários de imóveis eram chineses. Até mesmo as placas de rua estavam em mandarim, e as poucas escolas que abriram na área ofereciam cursos de mandarim. Os malaios nativos do local simplesmente não podem pagar por esses apartamentos, pois os preços são definidos levando em consideração apenas o mercado chinês. Esse influxo de investidores chineses causou uma indignação pública, com oponentes do projeto chamando de uma nova forma de colonialismo. Então, após uma mudança de liderança, o primeiro-ministro Mahathir Mohamad proibiu estrangeiros de possuir qualquer tipo de propriedades na cidade florestal. Muitos estrangeiros começaram a deixar a cidade e novos investidores foram desencorajados. O próximo grande revés veio com a pandemia e as proibições de viagem em todo o mundo. A Ordem de Controle de Movimento da Malásia significava que nenhum novo investidor podia se mudar para lá. Muitos investidores optaram por sair do projeto devido à incerteza. Então, no início de 2020, menos de 500 pessoas estavam morando nas residências, o que é bem pouco, considerando que a cidade florestal foi projetada para 700 mil pessoas. O projeto permaneceu em fluxo desde então, com alguns vendedores alegando que menos de 10 casas foram vendidas na cidade florestal desde o início da pandemia. Além disso, a Country Garden demitiu mais de 1.000 funcionários malaios no último ano, sinalizando a queda épica do projeto. A cidade florestal provavelmente era muito ambiciosa no começo do seu projeto, muito futurista e politicamente desafiadora demais para ter sucesso. É fácil presumir que, apesar dos bilhões investidos, a cidade florestal é atualmente um mega projeto inútil. Mega projeto número 1. Repositório de resíduos nucleares de Yucca Mountain. Esse megaprojeto foi planejado tendo em vista uma questão global e sensível. O lixo nuclear, apesar de ser algo muito importante, não é discutido tanto quanto outros problemas ambientais. No entanto, se não armazenado corretamente, pode ser mais mortal do que qualquer coisa já vista desde o início da civilização. Atualmente, o lixo nuclear é armazenado acima do solo, perto das usinas onde foi produzido. No entanto, a comunidade científica concorda que a solução mais segura e permanente é armazenar esse lixo perigoso abaixo do solo. Na década de 1980, as autoridades dos Estados Unidos começaram a procurar uma solução permanente para esse crescente problema de resíduos tóxicos. Em 1987, Yucca Mountain, em Nevada, foi identificado como a melhor opção disponível no momento. Estava perto do local de testes nucleares mais usados dos Estados Unidos e longe de quaisquer centros populacionais. O plano era depositar os resíduos de todo o país em um complexo de túneis com cerca de 300 metros de profundidade em Yucca Mountain. Além da localização isolada, o Yucca Mountain é composto por cinzas vulcânicas formadas há milhões de anos. Isso permite que o Yucca Mountain absorva qualquer resíduo radioativo sem desmoronar ou rachar. O Yucca Mountain parecia uma ótima localização para um depósito de lixo nuclear, mas os habitantes de Nevada não demonstraram ser muito favoráveis. Os Estados Unidos têm mais de 100 locais de reatores nucleares operacionais e desativados em 34 estados, mas nenhum deles estava em Nevada. Assim, os representantes do Congresso e a população em geral se opuseram vigorosamente à ideia de ser o único local de despejo nuclear de todo o país. Além disso, foram levantadas dúvidas sobre as pesquisas hidrológicas e geológicas oficiais do Yucca Mountain. Os estudiosos que eram contra acreditavam que o local era inadequado para um depósito, pois corria o risco de contaminar uma fonte de água próxima. A fonte de água flui para o Vale Amargosa e é usada por nativos americanos que vivem na área há séculos. Apesar da oposição, o projeto foi aprovado em 2002 e o Departamento de Energia retomou a construção. No entanto, a oposição de Nevada foi se fortalecendo cada vez mais. Eles afirmaram que as exposições rotineiras durante o transporte estigmatizariam os moradores de Nevada e afetariam o turismo no estado.
Para a oposição, a única razão pela qual Nevada estava recebendo o depósito era por causa de sua menor população e representação menor no Congresso. Quando Barack Obama assumiu o cargo, todo o projeto se tornou altamente politizado e, em 2010, a administração Obama considerou o projeto inviável e interrompeu seu financiamento. 3 anos depois, um tribunal federal ordenou sua retomada, mas houve pouco progresso desde então. A administração Biden deixou claro que Yucca Mountain não faz mais parte dos planos do país. Enfim, Nevada parece ter vencido a batalha depois de 4 décadas. Décadas de planejamento, problemas com documentos legais e mais de 17 bilhões de dólares foram investidos no projeto. Mesmo depois de tudo que foi dito e construído, nunca foi usado e continua sendo um mega projeto inútil.